chave estará embaixo. Eu acho que a Mariela orou pouco sobre a questão da tirar todo o medo, mas obrigado, amor, porque tem 15 dias que o pastor ele não pergunta, né? Pastor, você está saindo na porta da igreja ali, ele só fala, daqui 2 semanas, na quinta-feira, é você. E foi engraçado porque eu nem falei nada também, eu só continuei meu caminho e fui embora. Vim domingo na igreja e pensei, não, ele vai falar que vai vir alguém de fora, e aí ele esqueceu, e ele só falou, quinta-feira é você, e é sobre honra. E só virou as costas e, vai embora preparar. Mas louvado seja Deus por essa oportunidade, por estar aqui junto com vocês, e a gente poder louvar a Deus, honrar a Deus, e aprender mais da palavra de Deus em cada segundo. Eu gostaria de pedir primeiro que a gente fechasse os nossos olhos, e eu quero iniciar aqui primeiro com a oração também. Espírito Santo de Deus, nós já sabemos que o Senhor está aqui, que o Senhor se faz presente no nosso meio, e o que nós queremos como tua igreja, é te agradecer por essa oportunidade, e declarar que toda a honra e toda a glória é única e exclusiva do Senhor. Esteja conosco e direcione a nossa vida, em nome de Jesus. Honra como princípio de vida. Eu coloquei uma referência, que é Mateus 22, 37, 40, que diz assim: Jesus respondeu: ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame ao seu próximo como a você mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Quando a gente pesquisa sobre o significado da palavra honra no dicionário, normalmente traz 2 significados. Um que diz respeito ao princípio que leva alguém a ter uma conduta virtuosa, corajosa, e que lhe permite ter um bom conceito perante a sociedade. E 2, a consideração devida a uma pessoa em que se diferencia pela sua moral, por sua inteligência, pelos seus talentos. E normalmente quando a gente fala de honra, a gente entende primeiro isso. Primeiro vem na nossa mente sobre essa questão de prestar uma homenagem a alguém, de manifestar aquela pessoa toda a nossa admiração. Mas quando eu comecei a pensar sobre o que falar aqui hoje, esse trecho aqui da palavra, dessa manifestação de Jesus, desse ensinamento de Jesus, ele não saiu da minha mente, ele não saiu do meu coração. Eu confesso que eu busquei outras referências bíblicas para basear o que nós vamos falar aqui hoje, mas enraizou. E aí até que uma hora veio um pensamento: como é que a gente pode honrar alguém na vida se a gente não amar essa pessoa? E vice-versa, como é que a gente pode amar alguém que a gente não honra? Ou como que a gente pode honrar a Deus sem amar a Deus acima de todas as coisas? E também vice-versa, como é que a gente pode amar a Deus sem prestar a Ele a devida honra que só Ele é digno de receber? Quando a gente pensa em Bíblia e honra, normalmente a gente vai lembrar de 2 referências bíblicas. A gente vai lembrar de mandamento de Moisés: honra teu pai e tua mãe para que te prolongue os teus dias na terra. Ou então o ensinamento bíblico sobre honrar os nossos líderes, honrar as nossas autoridades constituídas. E tudo isso está certo, mais do que certo inclusive. Tanto que honrar ao pai e mãe é o mandamento que nos traz uma promessa. Não há como prolongar a tua vida se você não honrar o seu pai e a sua mãe. É isso que diz a Bíblia. No entanto, o que eu gostaria de a gente refletisse aqui hoje, que eu estou refletindo já há vários dias, é sobre o princípio da honra na nossa vida. É impossível a gente ter uma vida com princípios de honra sem entender que a base da honra está nesse ensinamento de Jesus sobre amar a Deus acima de todas as coisas, sobre amar ao nosso próximo como a nós mesmos.
E eu gostaria que a gente refletisse hoje sobre algumas lições de algumas personalidades bíblicas, algumas pessoas que tiveram as suas histórias contadas na Bíblia. Tem várias que traz vários exemplos sobre honra, mas eu gostaria que a gente refletisse aqui principalmente sobre 3 pessoas. A primeira é Ruth. A gente sabe da história de Ruth com Noemi, e eu acredito, na minha opinião, que é uma das histórias de amor e honra mais forte que a Bíblia nos conta. Porque viver com honra é uma escolha. Viver com honra é uma escolha que nós temos que ter, todos os dias e durante toda a nossa vida. E Ruth, ela escolheu aprender a viver com honra, quando ela decide abandonar o seu povo, abandonar a sua terra, e ir caminhar junto com Noemi, diante de todas as incertezas que aquela história passava diante delas. Nós estamos falando aqui de 2 mulheres que tinham perdido praticamente tudo que elas tinham na vida. Porque se a gente for olhar naquele contexto daquela sociedade, quando a mulher perdia o marido, perdia os filhos e ficava sozinha, ela não tinha quem a amparasse diante da sociedade. Porque ela não tinha voz, ela não tinha poder. Se hoje já é difícil para as mulheres viver nessa sociedade, diante de tantas conquistas que tiveram, mas diante de tantas dificuldades que elas ainda têm, imagina naquela época. E seria normal, seria perfeitamente normal, se Ruth decidisse não continuar com Noemi, assim como a concunhada dela fez. Porque Noemi, melhor dizendo, ela diz para suas noras, falou, eu não tenho esperança para a minha vida mais. Ela chega a dizer, Deus pesou a mão sobre mim. Vão para o seu povo, vai para a sua família, e sigam a vida de vocês, porque eu não posso ter filho mais para que cresça e que vocês possam casar e ter descendências. Tanto que a Bíblia diz que tanto Ruth como a sua concunhada chorava nesses momentos. A Bíblia relata inclusive 2 vezes que elas choraram alto, um choro de muito lamento. Então seria bastante compreensível se Ruth tivesse tido a mesma atitude que sua concunhada teve e deixasse Noemi seguir em paz a vida dela e ela seguisse também a vida dela ali com o seu povo. Mas ela diz uma das frases que fica registrada na história da Bíblia e na história da humanidade, como uma das frases mais lindas que alguém pode dizer para outra pessoa, se não amar essa pessoa verdadeiramente e não enxergar na vida dessa pessoa a honra que ela quer para a própria vida. Seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus, onde você morrer, ali eu vou morrer, onde você estiver, ali eu estarei, onde você dormir, ali eu dormirei. É uma frase que é muito dita em casamento, né? O seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo, onde estiver, ali eu estarei. É difícil achar uma demonstração de amor e de consideração e de honra de uma pessoa por outra, mais que essa frase que Ruth disse para Noemi. Outra pessoa que eu gostaria que a gente refletisse um pouco hoje aqui é sobre José do Egito. Eu acho que não tem como falar sobre honra e ligado ao que está escrito na Bíblia e não falar sobre José do Egito. Uma pessoa que demonstrou honra em todos os momentos da vida dele. Uma pessoa que desde quando era adolescente ele foi perseguido apenas por ser uma pessoa honrada. Apenas por ser uma pessoa que não envergonhava o seu pai. Porque a Bíblia demonstra, a Bíblia fala que o primeiro problema que houve entre os irmãos de José com ele não foi o sonho que ele teve. Era porque José levava para Jacó as coisas erradas que os seus irmãos faziam. E José nunca deixou de ter honra. Ele nunca deixou de honrar o pai dele. José foi uma pessoa que teve honra enquanto estava no fundo do poço. E manteve a sua honra quando estava no conforto da casa de Potifar. José teve honra na prisão, depois de tudo que a esposa de Potifar fez com ele.
e depois ele foi ter honra no palácio de Faraó. José tinha honra, e ele teve honra, depois que ele reencontra os seus irmãos. Gênesis 45:15. Quando José se revela para os seus irmãos, em seguida, beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. Ele estava diante das pessoas que, ao ver de qualquer ser humano, foram as pessoas que causaram todo o sofrimento, todo o desespero, toda a angústia na vida de José. E quando José tem o poder na mão dele, porque acima dele, lá no Egito, só Faraó tinha mais poder, José olha para os seus irmãos e, ao invés de se vingar, ao invés de humilhá-los, José os beija e chora com eles pela alegria de poder encontrá-los, e José sabia que, a partir daquele momento, era ele quem cuidaria dos irmãos. Isso é honra. A nossa vida, ela é feita de momentos. A gente tem momentos no trabalho ou na faculdade, a gente tem momentos com a nossa família, a gente tem momentos com os nossos amigos, a gente tem um momento quando a gente está aqui na igreja. Assim como José teve vários momentos na vida dele, no poço, na prisão, como escravo de Potifar, mas vivendo no conforto da casa de Potifar, ou no palácio do Faraó, com todo o poder concentrado em suas mãos. Mas o princípio da honra era enraizado na vida de José, porque quem tem a honra como princípio da vida, age da mesma maneira, em todos os momentos. Até porque, quem tem honra como princípio da vida, sabe e sente a presença de Deus e do Espírito Santo conosco em todos os momentos. Outra pessoa é Davi. E primeiro eu quero falar sobre Davi, 1 Samuel 17:26. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que será feito ao homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? 1 Samuel 18:9. Antes um pouquinho, primeiro, Davi, ele estava na casa do pai dele. Davi era um adolescente, a gente sabe da história, e a gente sabe que Golias ficava todo dia, várias vezes ao dia, humilhando não o povo de Israel, mas humilhando o Deus de Israel. E ele olhava e chamava alguém para lutar com ele, e ninguém tinha coragem, porque Golias era muito grande. Mas Davi era uma pessoa que tinha também a honra na sua vida, e ele sabia a importância da honra. Ele sabia a importância que existia para a história de Israel, a honra ao Deus Todo-Poderoso, que escolheu o povo de Israel para ser o seu povo escolhido. E ele não aceitava que ninguém desonrasse a esse Deus. E depois, em 1 Samuel 18:9, daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. Quem tem honra, invariavelmente, vai despertar inveja nas pessoas, principalmente quem não tem o princípio da honra na sua vida. Quem é uma pessoa que tem a honra como princípio enraizado, vocês precisam entender isso. Em vários momentos da sua vida, você vai se deparar com pessoas que vão te invejar. Mas mesmo assim, mesmo diante disso, Davi manteve a sua honra inabalável até aqui. 1 Samuel 24:6. E disse Davi aos seus soldados: que o Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, de erguer a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. E em 1 Samuel 26, 9 e 10, Davi, contudo, disse a Absai: não o mate. Quem pode levantar a mão contra o ungido do Senhor e permanecer inocente? Ele continuou: tão certo como vive o Senhor mesmo o matará, ou chegará a hora dele e ele morrerá, ou ele irá para a batalha e perecerá. Davi teve várias oportunidades
para resolver a questão da perseguição de Saul contra ele. Davi aqui já era ungido por Samuel para ser um novo rei de Israel. Mas Davi, mesmo tendo toda a unção garantida da parte de Deus, ele manteve a sua honra e não ousou levantar a mão contra aquele que também era ungido de Deus. Ele não ousou levantar a mão contra aquele que queria matá-lo, contra aquele que o invejava. No entanto, nós estamos falando da mesma pessoa que talvez tenha, na história da Bíblia, causado a maior desonra que um ser humano pode causar. Depois de tudo isso, de ter aprendido tudo isso, de ter vários livramentos da parte de Deus, esse mesmo Davi, e isso pode ser um contrassenso enorme. Davi, talvez é difícil a gente olhar para o que Davi fez ali junto com Batseba, e a gente olhar para a nossa vida hoje e a gente pensar que a gente pode fazer algo pior. Davi cobiçou, desejou, possuiu, enganou o marido, colocou ele numa situação para ele morrer, e ele morreu. E talvez a gente pode pensar, como é que a gente pode falar sobre honra e a gente citar Davi? Sendo a gente sabendo que é a pessoa que, por mais que tenha feito coisas maravilhosas lá atrás, causou essa desonra para a história dele e para a história de Israel. 2 Samuel 12, 13. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Ter honra não é apenas a questão de agir sempre corretamente, mas reconhecer o erro quando ele vier. Porque a gente é falho. A gente pode não ser falho do nível de Davi, graças a Deus. Mas a gente é falho em casa, às vezes com a esposa, às vezes no trabalho, às vezes no trânsito, como o pastor disse. Às vezes uma pessoa está passando por um momento difícil na vida dele, às vezes a pessoa, eu era assim, pastor, no trânsito. Marielle está ali para não deixar eu mentir. Eu era desses. A pessoa dava seta para mudar de faixa, eu acelerava o carro e falava: na minha frente não. Não tenho orgulho de dizer isso não, irmãos. Isso não é honra. Isso não é honra. Mas eu passei por algumas situações com meu pai. Meu pai, o pastor falou uma coisa aqui hoje que eu lembrei do meu pai, na hora, não tinha como. Ele falou sobre o pai que lê a Bíblia todos os dias. O pai que o filho vê, o pai onde o filho vê todos os dias ele lê na Bíblia, dificilmente esse filho vai se desviar dos caminhos do Senhor. Das minhas lembranças de infância e de adolescência e de jovem, eu lembro de ver meu pai lendo a Bíblia todo dia. Meu pai também não era uma pessoa 100%. E meu pai passou por uma situação, meu pai teve um AVC há 5 anos atrás. Hoje ele não está aqui justamente por causa das consequências desse AVC, porque ele ficou com algumas sequelas. E eu lembro que uma vez eu levando meu pai passou mal, minha mãe tinha saído para ir para o hospital, era auge da pandemia. Para vocês terem uma ideia, o meu pai teve o AVC, eu estava com meu pai no hospital, eu e minha mãe, era provavelmente umas 10 horas da manhã, ele na maca esperando ser atendido, e na televisão aparece a notícia do primeiro caso confirmado de Covid no Brasil. E a gente passou todo aquele momento dentro do ambiente hospitalar. No começo era separado, mas eu lembro que uma vez nós precisamos internar meu pai de novo, e chegamos lá, as enfermeiras só falavam: o paciente que estava aqui já foi embora porque morreu de Covid. Estava ali no quarto ao lado. E eu lembro uma vez levando meu pai para o hospital nesse dia, e eu estava na BR, a gente mora aqui no Guanabara, o hospital lá no Jardim América, e aquele desespero, meu pai teve uma crise nervosa, porque minha mãe não estava lá. Basicamente meu pai teve uma crise nervosa, e eu não sabia também, e eu também fiquei nervoso, botei ele no carro, vamos para o hospital. E eu lembro de eu desesperado dirigindo,
tentando chegar correndo lá no hospital, o trânsito. Eu dava farol, eu ligava pisca-alerta e ninguém saía da frente. Depois desse dia, não tem uma vez que eu estou com pressa ou que eu vejo alguém com pressa que o Espírito Santo não fala ao meu coração. Você não sabe o que está acontecendo. Às vezes é só uma pessoa nervosa, ou às vezes alguém que está indo se despedir de um parente que está partindo. Você não está com pressa. Apenas tenha a honra, saia da frente e deixe ele ir. Amém. Reconhecer o erro quando ele vem, também faz parte dos princípios de honra na nossa vida. E não tem como a gente fazer uma ministração se a gente não falar de Jesus. Aquele que nos ensinou a honrar o propósito de Deus para a nossa vida e para a humanidade. Jesus estava aflito lá no jardim do Getsemane. Estava atormentado. Ele sabia o que ia acontecer com ele. E em Mateus 26, 39, indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Honrar o propósito de Deus para a nossa vida. Honrar aquilo que Deus tem para fazer através da nossa vida. Jesus honrou a Deus quando se fez homem. Foi obediente a Deus, suportou todas as humilhações por causa do reino de Deus, serviu. O pastor falou aqui no início sobre servir, uma demonstração de princípio de honra na nossa vida. É muito fácil dizer que a gente tem honra, mas a gente não é capaz de servir ao nosso próximo. A gente não é capaz de ajudar alguém que está passando necessidade. Serviu e deu-se em sacrifício, por amar e honrar a Deus acima de todas as coisas. E por nos amar, como Ele amava a si mesmo. Jesus honra a Deus quando abre a mão de tudo, para que a vontade de Deus fosse feita. Mesmo que isso custou a Ele muita dor, muita humilhação, o sangue dele, morte de cruz, a vida dele. O pastor falou uma coisa que hoje, ele relatou um caso de um vídeo que ele viu de um pastor lidando com uma pessoa endemoniada. E essa anotação que eu fiz aqui foi até depois disso, porque me chamou a atenção o que ele disse. Deus não deixou de ser o Deus dos milagres. Talvez nós como igreja, que deixamos de dar a Ele toda a honra que só Ele merece. Deus continua o mesmo Deus. O mesmo Deus que abriu o mar. O mesmo Deus que pegou José de dentro de um poço e colocou ele no palácio do faraó. O mesmo Deus que mudou a história de Ruth, ao ponto de Ruth, que era uma moabita, não fazia parte do povo de Israel, ter se tornado uma das antepassadas apenas de Jesus Cristo. Deus mudou a história de Davi, quando tira ele da casa do pai dele e coloca ele como rei de Israel. E Deus mudou a história de Davi, quando esse, para honrar a Deus e com honra como princípio da vida, se arrependeu do seu pecado e não buscou justificativa. Ele disse apenas uma pequena frase: pequei contra o Senhor. Princípio de honra. Eu espero que isso seja um divisor de água na nossa vida. Gostaria de pedir que a igreja ficasse em pé. Eu espero que a gente possa compreender tudo aquilo que Deus espera de nós em relação ao princípio de honra
Foi aquilo que nós conversamos aqui hoje e vimos os exemplos dessas pessoas que não se preocupavam em serem honradas. Jesus não se preocupou em ser honrado aqui na terra. Ele sabia que a honra que ele ia receber não era das pessoas. Jesus não se preocupou em buscar a honra ele próprio. Ele se preocupou em honrar o próximo. Se nós queremos sermos honrados e recebermos honra e consideração, a única coisa que a gente tem que fazer é honrar e amar a Deus acima de todas as coisas, e honrar e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Gostaria que todos nós fechássemos novamente os olhos, e eu quero fazer hoje novamente uma oração. Espírito Santo de Deus, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Aqui estamos como tua igreja, nós sentimos a tua presença. E nós te pedimos, Espírito Santo, nos perdoe por todas as vezes da nossa vida em que nós deixamos de te honrar e em que nós deixamos de honrar a quem estava ao nosso lado. Que o Senhor gere em nós um coração inundado dos teus princípios de honra, para que eternamente o teu nome seja honrado diante de nós como igreja e diante do mundo. Que possamos novamente, Deus, te honrar, para que novamente nós possamos enxergar o teu mover, os teus milagres, o teu poder. Amém.